Em entrevista ao El País de agosto do ano passado, Vossa Senhoria disse que, aspas, ele se aconselhava muito pouco com os ministros, tinha um aconselhamento paralelo. E quando você tem pessoas que te aconselham falando o que você quer ouvir, dizendo o que você está certo e que isso vai acabar, não escuta a ciência. Quem eram essas pessoas a que Vossa Excelência se referia? Olha, senador, eu, por exemplo, testemunhei várias vezes reunião de ministros onde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás, tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da presidência. O ministro da Saúde é um ministro que ele é convocado pelo presidente para conversar, ele é chamado para conversar, ele é chamado para prestar suas explicações. Eu tive dentro do Palácio do Planalto quando me fui informado, após uma reunião, que era para eu subir para o terceiro andar, porque tinha lá uma reunião de vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina, que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo. Nesse dia havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, não. E o ministro Jorge Ramos falou, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão, mas é uma sugestão de alguém pensou, se deu ao trabalho de botar aquilo num formato de decreto. Então, por essas questões indiretas de está tendo uma reunião com outros médicos, com outras pessoas, com outros auxiliares, eu imagino que ele construiu, fora do Ministério da Saúde, ele construiu alguns aconselhamentos que o levaram para essas tomadas de decisões que ele as teve, mas eu não saberia nominar a cada uma delas. Thaís Amaral participava dessas reuniões? Thaís Amaral? Não, né? Não lembro. Não, eu tinha minha assessora de assuntos internacionais, Thaísa, mas não me recordo desse nome. Não me recordo deste nome. Tá, muito obrigado. Na mesma entrevista, Vossa Senhoria disse que o presidente queria reduzir o número de entrevistas sobre a Covid, amenizar os números e empurrar a responsabilidade para governadores e prefeitos. Prática que, aliás, parece continuar nesses dias. Pergunto, que ações específicas Vossa Senhoria pôde mencionar como exemplo dessa conduta do presidente? Havia algum outro plano de comunicação para substituir as entrevistas diárias concedidas pelo ministro da Saúde? Aquelas entrevistas elas só existiam porque não havia o plano de comunicação, não havia. O normal, quando se tem uma doença infecciosa, é você ter uma campanha institucional, como foi, por exemplo, a AIDS. Havia uma campanha onde se falava sobre AIDS, como pega, e orientava as pessoas a usarem preservativo. Era difícil para a sociedade brasileira fazer, mas havia uma campanha oficial. Não havia como fazer uma campanha, não queriam fazer uma campanha oficial. Então, havia necessidade de manter a questão das informações. Mas, realmente, era para... havia um pedido assim, coloque o número, essa coisa, por que não coloca o número dos curados? Está colocando só o número... Então, a gente passou a colocar, se é uma informação, vamos colocar a informação positiva. Mas não havia essa iniciativa de comunicação. E me perdoe, eu perdi uma parte do raciocínio da pergunta, não sei se a contemplei. Poderia mencionar alguma, como exemplo dessa conduta do presidente? Eu acho que é o próprio questionamento, né? O questionamento inicial sobre a atitude de governadores. Você tinha uma situação dúbia, você tinha alguns governadores que estavam fazendo, e são públicas, né? Você teve
governador Caiado tendo uma reação difícil dentro do estado de Goiás, o governador de São Paulo, uma situação difícil. Começou-se uma narrativa em relação aos governos do estado, em relação às medidas que visavam diminuir a concentração de pessoas e segurar o sistema enquanto ele se preparava.